Hoje, quem chama atenção ganha dinheiro, status e oportunidades. Mas e se você odeia chamar atenção? Você não gosta de postar, você não gosta de se expor, você não quer fingir uma personalidade que nem é sua. Mas, ao mesmo tempo, você vê gente pior que você vencendo. Gente falsa, gente que não tem nada a acrescentar. Ou até mesmo gente que tem a mesma competência que você, mas simplesmente eles falam mais alto que você. E o pior não é nem ver isso acontecer, mas sim saber que você poderia estar no lugar deles, ou até melhor, mas você trava. E eu sei, porque eu já passei por isso. Quando eu era mais novo, eu era aquele que sempre evitava se apresentar na frente dos outros. Isso na escola, isso na faculdade e isso até no trabalho. Quando tinha algum trabalho em grupo, por exemplo, na escola ou na faculdade, ou até em processos seletivos, por exemplo, de trainee para grandes empresas, eu geralmente fazia a maior parte do trabalho. Só que na hora de apresentar o trabalho, eu sempre deixava para uma outra pessoa. E eu sempre criava alguma desculpa para mim mesmo. Por exemplo, tem que deixar os outros participarem. Ou eu tenho mais perfil de coordenador, tipo um técnico de futebol. E ao longo dos anos, eu fui perdendo muitas oportunidades. Promoções, vagas em processos seletivos. E na época eu não associava isso ao fato de eu não me expor. Eu achava que era só azar ou uma combinação de fatores, ou que eram coisas da vida mesmo. Mas depois de muitos anos, fica muito óbvio o porquê. E eu já vou contar para você como eu sei. Teve uma vez que eu fui indicado para ser um professor online. Era para um curso de tesouraria de empresas. Para quem não sabe, eu fiz uma carreira nessa área ao longo dos anos. Então logo surgiu essa oportunidade. Isso foi no começo da pandemia e esse negócio de ser professor online ainda era uma novidade, principalmente para mim. Então o diretor da escola me chamou para assistir uma aula pelo Zoom, onde ele estava dando essa matéria para um grupo de alunos. E logo depois da aula a gente ia bater um papo sobre a vaga. Então eu entrei na aula, eu assisti a aula inteira e depois ele me chamou para a gente conversar. Só que quando começamos a conversar, ele pediu para ligar a câmera. E eu não conseguia ligar a câmera. A câmera do meu computador não estava funcionando. E eu não sabia consertar isso. Bom, já começamos ruim, mas o problema não era nem esse. Eu estava nervoso pra caramba. Não era nem pela câmera, mas sim porque eu tenho um nervosismo absurdo quando eu estou em entrevistas onde a vaga exige um pouco além do meu conhecimento. Ou seja, um pouco a mais do que eu estou acostumado a fazer. Porque nessas horas batia muito a síndrome de impostor. Resumindo, a entrevista foi horrível e o diretor nunca mais me respondeu depois desse dia. Mas por outro lado, esse momento era muito necessário. Porque foi ali, nesse momento, que despertou um sentimento de chega. Eu percebi que não dava mais para continuar assim. E foi nesse momento que eu decidi mudar esse cenário. Esse cenário de eu não conseguir me expor diante das pessoas. E foi aí que eu procurei um curso de oratória online. Eu achei um curso e eu comecei a frequentar as aulas. E como era a época da pandemia e a gente ficava trancado em casa, eu praticamente frequentava todas as aulas ao longo da semana. Então eu estava indo em todas as aulas e fora das aulas eu também treinava bastante. Mas a minha maior dificuldade mesmo era de quebrar o gelo, de perder o medo mesmo. O medo de falar, o medo de me expor, o medo de falhar também. Mas com o tempo passando e com as repetidas exposições, às vezes por obrigação do professor, esse medo foi diminuindo aos poucos. E eu estava começando a me acostumar a estar nesse ambiente de falar diante das pessoas e falar de uma forma que eu gostaria que saísse numa apresentação minha. Hoje já fazem quase 6 anos que eu estou nesse curso. Eu não vou com tanta frequência como eu ia no começo, mas eu ainda vou pelo menos uma vez ou 2 vezes na semana para continuar treinando. Inclusive é um treino ótimo para gravar esses vídeos aqui. Mas tem uma coisa que mudou completamente de lá para cá. Depois que eu comecei a fazer oratória, eu nunca mais reprovei em entrevistas. Eu posso afirmar aqui que eu tenho de lá para cá 100% de aproveitamento.
A gente está falando de 6 vagas nesse tempo que eu fiz a entrevista e eu passei. E isso me mostrou uma coisa muito clara, que lá atrás, um dos maiores motivos de eu não crescer, talvez o maior de todos, era justamente eu não expor o que eu sabia. E talvez você esteja passando pela mesma coisa. Tem conhecimento, tem ideias, tem valor, tem muito o que passar, mas não está sendo visto. Porque afinal, não adianta ter valor se você ficar em silêncio. Então, se você quer mudar isso, nós vamos falar de 3 coisas que você vai começar a fazer a partir de hoje. Primeiro, pare de tentar jogar justo num mundo que é injusto. Você precisa descobrir quais são as suas vantagens competitivas. Qual é um assunto ou assuntos que você, introvertido, manja mais do que todo mundo que você conhece. E de preferência, que você tenha uma afinidade absurda sobre esse assunto. Porque com certeza você tem alguma coisa a dizer sobre esse assunto. E você sabe que os outros vão querer ouvir isso. Por exemplo, nesse canal eu falo sobre autodesenvolvimento, sobre masculinidade, sobre estilo de vida, etc. Você pode até não concordar com tudo o que eu falo aqui, mas são assuntos que eu estudo e eu vivencio faz muitos anos. E com certeza eu tenho uma afinidade muito grande por esses assuntos. O ponto é que a maioria erra ao ignorar isso. E tenta ser bom numa coisa que todo mundo está fazendo. Ou seja, você acaba virando só mais um. E se você quiser saber mais sobre encontrar as suas vantagens competitivas, eu fiz um vídeo só sobre isso chamado Você está jogando justo em um mundo injusto. Eu recomendo muito assistir esse vídeo depois. Eu vou deixar o link aqui na descrição. A segunda dica de hoje é só poste. A maioria das pessoas não trava na hora de postar por falta de ideias. Trava por medo. Voltando àquela ideia de medo de falar diante das pessoas, o medo do julgamento, o medo de não ser bom o suficiente, ou o medo de parecer ridículo. Quanto a tudo isso, eu vou te pedir para fazer uma coisa. Um exercício de pensamento bem rápido. Só imagine que você postou o story de Instagram mais ridículo que existe na face da Terra. É uma foto de você com cara de sério, cara de bravo, uma foto tirada de um ângulo de baixo para cima, onde o seu queixo vai parecer grandão, e você ainda coloca na legenda da foto: eu nunca me senti tão bonito ou bonita como hoje. E agora imagine todos os minutos seguintes. Você acabou de postar essa story, as pessoas estão vendo, nem comentaram ainda, mas você começa a imaginar tudo o que estão pensando. Nossa, que coisa ridícula, que coisa desagradável. Ou o fulano endoidou, tipo, nossa, eu já ia parar de seguir essa pessoa, mas essa foi a deixa. Enfim, você consegue imaginar toda essa ansiedade que você estaria sentindo? Bom, daí eu te pergunto o seguinte: logo depois que acontecer tudo isso, depois que passou 1 ou 2 dias, o que aconteceu com você afinal? Você morreu? Aconteceu alguma coisa grave com você? Evidentemente que não. Você estaria exatamente no mesmo lugar que você estaria se não tivesse postado, e a sua vida teria mudado em absolutamente nada. Talvez alguns seguidores a menos, mas no geral, fisicamente, nada teria mudado na sua vida. E é exatamente isso que relata os youtubers e influencers, que apesar das expectativas, depois que você posta, a sua vida não muda em praticamente nada. Muitas vezes eles até queriam que mudasse, que um post viralizasse, mas no fim não acontece nada com o vídeo e nem com a sua vida. Até quando um vídeo começa a fazer sucesso, já tem um outro sentimento que está dominando, que é justamente o sentimento de fazer um outro post que faça mais sucesso ainda. Enfim, tudo isso para dizer, só poste, porque enquanto você está pensando aí, tem gente com menos conteúdo que está postando e ficando mais relevante que você. A terceira dica de hoje é treine oratória. Se você trava para se expor, não adianta só pensar, você tem que treinar. Não precisa ser necessariamente um curso de oratória como eu fiz. Tem outras opções também, como por exemplo um curso de teatro. E se você quiser saber como é um curso de teatro, eu fiz um vídeo relatando como é esse curso, que se chama Quero Fazer Teatro para Iniciantes.
Eu vou deixar o link na descrição. Mas além de tudo isso, você pode praticar no seu dia a dia, sempre começando pequeno e ir aumentando gradativamente. Como, por exemplo, se apresentando na frente de um grupo de 2 pessoas e ir aumentando para 3, para 4. Ou se por acaso você quer aprender a falar diante de uma câmera, você pode fazer que nem eu. No começo, eu gravava vídeos todo dia de 1 minuto, falando sobre assuntos aleatórios. E não era nem para postar, era só para deixar guardado no celular mesmo. E sim, entenda que você vai ter que se acostumar a se ver sendo gravado. Todo mundo que grava conteúdo passa por isso, mas acaba se acostumando. E quanto mais cedo você se acostumar de se ver e de ouvir a sua própria voz, mais rápido será a sua evolução e mais cedo você colherá os seus frutos. Confiança não aparece do nada. Ela vem de repetição. Quanto mais você se expõe, menos isso te trava. Até o dia que falar diante de pessoas ou na frente de uma câmera vira totalmente natural. E quando isso acontece, você finalmente consegue mostrar para o mundo o valor que já estava aí o tempo todo. O mundo não precisa de mais gente chamando atenção. Ele precisa de gente que tem algo a dizer. E se você tem isso, saiba que ficar em silêncio não é humildade, é desperdício.